48. Roupas podem enganar. Um amigo tornou-se um sannyasi tradicional. Hoje foi a primeira vez que ele veio me ver desde que se tornou um. Vendo-o vestido de açafrão, eu disse: eu estava achando que você realmente tinha se tornado um sannyasi. Mas o que é isto? Por que mudou a cor de suas roupas? Ele sorriu com a minha ignorância e disse: as roupas de um sannyasi seguem um código próprio. Ao ouvir isso, comecei a refletir. Ele perguntou: o que isso o levou a pensar? Eu disse: porque é uma questão para se pensar profundamente, pois o sannyasi não devia ter um código de especial com relação ao que veste. Se tem, ele não é um sannyasi. Talvez ele não tivesse entendido o que eu estava dizendo porque perguntou: ora, o sannyasi precisa usar alguma roupa, ou você quer que ele ande nu por aí? Respondi: ele não precisa parar de vestir. Ele não precisa parar de vestir roupas, nem há nenhuma condição do que não deveria usar. A questão é insistir em vestir algo em particular ou em vestir nada. Meu amigo, esse código não é sobre roupas, mas sobre insistência. Ele disse: mas as roupas especiais estão sempre me lembrando de que sou um sannyasi. Então foi a minha vez de rir. Eu disse: ninguém precisa ser lembrado do que é. O que é preciso é nós nos lembrarmos do que não somos. Será que uma espiritualidade de que só nos lembramos por causa das roupas é espiritualidade mesmo? As roupas são algo muito superficial. Nem a pele muito profunda. A carne e a medula também não são, nem a mente. Com exceção da alma, não há nada profundo o suficiente para se tornar o domicílio da espiritualidade. E, lembre-se, aquele cujo foco está no superficial não viverá o que está lá no fundo. Aquele cuja atenção está na roupa não pode ter consciência de sua alma por essa mesma razão. O que é o mundo, senão a mente focada na vestimenta exterior? Aquele que consegue libertar-se da roupa é um sannyasi. Então, eu contei a ele uma história. Um imitador foi ao palácio do rei e disse: quero 5 rúpias como doação. O rei disse: posso dar a um artista performático uma recompensa, mas não uma doação. O imitador sorriu e foi embora. Mas quando estava saindo, disse: meu rei, aceito a recompensa somente se também me oferecer a doação. Peço que se lembre disso. O incidente passou. Depois de alguns dias, a notícia de que um maravilhoso sannyasi tinha chegado à cidade se espalhou pela capital. Nos arredores da cidade, um jovem sannyasi estava sentado em meditação profunda. Ele não falava, não abria os olhos, não se mexia. Multidões cada vez maiores iam vê-lo. Flores, frutos frescos, frutas secas e doces acumulavam-se ao redor dele. Mas o sannyasi estava em meditação profunda e, portanto, não se dera conta deles. Os dias se passavam e a multidão continuava crescendo. Na manhã do 3º dia, o próprio rei foi ver o sannyasi. Ele ofereceu 100.000 moedas de ouro ao sannyasi e pediu suas bênçãos. Mas o sannyasi continuou imóvel como uma rocha. Nada era capaz de tentá-lo ou movê-lo. Nem o rei conseguira. Quando o rei estava voltando para o palácio, a multidão ainda gritava salve, salve para o sannyasi. Mas, no 4º dia, as pessoas viram que o santo desaparecera durante a noite. No mesmo dia, o imitador reapareceu na sala do trono do rei e disse: agora
que você me ofereceu uma doação de 100.000 moedas de ouro, tenha a gentileza de me dar a minha recompensa de 5 rúpias. O rei ficou aturdido. Ele disse ao homem: seu tolo, por que não aceitou as 100.000 moedas de ouro e agora está pedindo apenas 5 rúpias? O imitador respondeu: meu rei, se você já me deu uma doação, como eu poderia aceitá-la pela segunda vez? Não é suficiente que se obtenha uma recompensa por um trabalho? E além disso, quando eu estava sendo sannyasi, mesmo falso, ainda assim era um sannyasi, e então eu tinha que manter a dignidade dos sannyas. Se você pensar nessa história, vai descobrir uma série de coisas. Os imitadores podem ser sannyasis. Por quê? Porque dentro das chamadas roupas de sannyasis, há espaço para que o imitador se esconda. Sempre que uma peça de vestuário adquire algum significado, ela dá oportunidade para uma imitação. Esse imitador tinha realmente uma disposição para ser santo, pois, mesmo quando lhe ofereciam 100.000 moedas de ouro, ele estava disposto a aceitar apenas 5 rúpias. Mas não se pode esperar que todos os imitadores sejam tão santos. O rei foi enganado pelas roupas. Como os códigos de vestimenta podem enganar as pessoas? Os enganadores e embusteiros tornaram esses códigos muito importantes. E quando uma pessoa consegue enganar os outros, esse sucesso se torna um forte fundamento para que ela mesma se engane. Dizem que somente a verdade triunfa. Esse é um critério muito perigoso, porque leva as pessoas a pensar que qualquer um que triunfa é autêntico. Se apenas a verdade é bem-sucedida, não demora muito para que a mente chegue à conclusão de que todo aquele que faz sucesso é verdadeiro. Uma espiritualidade que pode ser imitada não é uma espiritualidade real, porque, do contrário, não haveria nada mais fácil que o imitador imitar. Se os imitadores podem ser sannyasis, então os sannyasis também podem ser imitadores. O fato é que não existe nenhum código de vestimenta para os sannyasis. Só pode haver códigos de vestimenta para os imitadores. E se não existe código de vestimenta para os sannyasis, então a própria questão de proteger sua dignidade não vem ao caso. Essa preocupação pertence aos imitadores, não aos sannyasis. E essa preocupação só existe no imitador que se conhece e sabe que é uma fraude. Aqueles que começam a pensar em si como sannyasis, com base nas suas roupas, são apenas atores que interpretam Rama numa peça de teatro e começaram a acreditar que eram Rama. Eu conheço um desses Rama. Depois de interpretar Rama numa peça, ele nunca mais saiu do papel. As pessoas dizem que ele é louco. Os imitadores podem se vestir como sannyasis, mas quando eles também começam a acreditar que são sannyasis, não são mais imitadores apenas, são loucos também.